motivo principal de alguns produtores terem parado de acreditar nessas ferramentas, tanto à base de fungos entomopatogênicos, controle de sugadores, como por exemplo as cigarrinhas do milho, a própria mosca branca na soja, é exatamente não ter cumprido essa premissa. Cerca de 95% dos processos de conversão de nutrientes no solo são mediados por micro-organismos. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. E é também o podcast do movimento Cultive Futuro. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Henrique Cassuia. Tudo bem, Cassuia? Tudo bem, Josi? Sejam muito bem-vindos. E hoje nós temos uma presença especial. Nós vamos falar, você vai apresentar o nosso entrevistado de hoje, e nós vamos falar desse mundo novo que é cada vez mais crescente a área de biológico na agricultura. Vai ser muito importante para todos vocês conhecerem e, se tiverem dúvidas, lógico, a gente tirar essas dúvidas durante o podcast nosso. Isso mesmo, é uma das pautas quentes do momento aí, né? A questão do uso de biológicos. E antes de apresentar o nosso convidado especial, vamos agradecer aí os nossos apoiadores, aqueles que permitem que o CultiveCast aconteça, né? Principalmente nessa primeira temporada, que é a E-Série, a Biotrop, a Fibermax e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E um agradecimento especial também à Corteva, que é quem possibilitou a gravação dos primeiros episódios aqui na Bahia Farm Show. Então, esse estúdio que vocês estão vendo aqui é do stand da Corteva. Muito obrigada também por esse incentivo, que é muito importante para esse começo do movimento. E apresentando, então, o nosso convidado especial, estamos falando com o engenheiro agrônomo, doutor em microbiologia agrícola, analista de desenvolvimento de mercado na Bionat Soluções Biológicas, na região do Matopi-Bapá. Possui experiência em pesquisa e interação moleculares entre planta e patógeno e desenvolvimento de produtos biológicos. É o Dr. Hilbert Correia. Tudo bem com você? Tudo bem, Josi? Bom dia, Cassuia. É um prazer ter você aqui com a gente. De já gostaria de agradecer pelo convite. Para nós do E-Série, para nós da Bionat, é um motivo, né, que nos traz muita alegria poder estar dividindo esse tempo com vocês, batendo um papo aí, trazendo um pouquinho mais de conhecimento, né, para o público em geral, essa iniciativa aí tão importante que a gente vê para todo o mercado. Maravilha. E a gente sempre começa pedindo para que você conte um pouquinho da sua trajetória e o que levou você a se interessar por esse tema. Bacana. Eu sou alagoano, como a gente estava falando mais cedo, né? Sou filho e neto de ex-produtores de cana-de-açúcar lá no estado de Alagoas. Meu avô era um pequeno fornecedor de cana-de-açúcar lá para a usina Coruripe, uma região bastante conhecida. E acabou que a gente herdou, né, essa paixão aí pela agricultura, herdamos essa paixão, né, por produzir mais e melhor, entender um pouco como que a gente pode manipular todo esse sistema agrícola e trazer toda essa manipulação ao nosso favor, né? Microbiologia agrícola acabou vindo no primeiro período de graduação, quando eu me deparei com algumas aulas ali nas quais a gente conseguia ver a importância de agentes biológicos, microbianos, que são tão pequenos quando a gente fala em termos físicos, né? Mas que tem um poder muito grande aí na manipulação do sistema e uma importância especial, né, em toda a questão agrícola. E desde então eu venho buscando, né, aperfeiçoar um pouco desse conhecimento, né? Iniciei meus trabalhos ali de iniciação científica, de estagiário ainda, segui pelo mestrado e doutorado. E hoje fazemos aí aproximadamente 6 anos, vindo mais para a área comercial e tentando ainda aprofundar esses conhecimentos sobre esse mundo que ainda tem muita coisa a ser descoberta. Legal. Wilbert, eu queria começar a que você falasse um pouco hoje. Nós temos visto, alguns anos para cá, um crescimento muito grande nessa área de biológica. Nós estamos falando para grandes culturas e culturas também de porte médio aí. Conta um pouco como é que é a história do biológico para nós, para depois a gente entrar um pouco mais nessa área técnica. Como é que começou os primeiros estudos nessa linha, tanto para soja, próprio milho, algodão? Como é que começou esse estudo? Nós estamos falando mais lá atrás, fungos, bactérias, solubilizadores. Como é que foi essa história aí? Bacana, Cassuia. Todo o conhecimento que vem do ramo de biológicos, da microbiologia agrícola, ele vem muito herdado da fitopatologia, né? Então, se a gente olha para a história da agricultura, né, em vários episódios, aquela fome na Irlanda, né, vários episódios de surtos de doenças, né, causadas por fungos, principalmente,
que inviabilizavam a agricultura e gerou desastres aí a nível mundial, muitas vezes, tá? Então a gente trouxe esse conhecimento e pensando em micro-organismos benéficos, né? Isso tudo se iniciou praticamente, né, na maioria com bactérias, né? A gente pode pensar aí nos bradyrhizóbios que foram detectados e que viabilizam a cultura da soja em âmbito nacional e em toda a região tropical, né? Não seria possível estar trazendo essa cultura sem esses ativos. Iniciou-se com bactérias, né? Daí a gente começou a observar ao longo do tempo que existe toda uma interação, uma teia de interações entre planta e micro-organismos. Inclusive hoje nós não consideramos mais as plantas e qualquer organismo superior, como os próprios animais, como uma entidade isolada, né? A gente entende que o fitness, ou seja, a saúde dessa cultura, ela depende da planta, dos seus tecidos, obviamente. Nós precisamos ter uma homeostase ali, todo um equilíbrio, mas o equilíbrio da microbiota associada a essa planta, ele é essencial para que ela tenha uma boa condição fisiológica e metabólica, tá? E nessa linha, hoje os primeiros estudos começaram com fungos ou bactérias lá atrás já? Lá atrás a gente começou com as bactérias, né? Se a gente pensar Bradyrhizobium, próprio Azospirillum, né? Micro-organismos que estavam mais relacionados e mais conhecidos para fixação biológica de nitrogênio, por exemplo. E logo depois a gente teve, né, os primeiros trabalhos com fungos, como por exemplo Trichoderma, né, o próprio Metarrhizium, que no passado era utilizado aí como também um inoculante voltado ali para estabelecimento dessa população no solo. E hoje a gente já tem misturas de micro-organismos, temos aí toda uma evolução nesse tipo de ativo. Isso é muito importante quando você fala assim que grande parte dos nossos espectadores que vão estar conosco aqui, eles, muitos nem conhecem. E quando você fala de Bradyrhizobium, hoje é uma técnica consagrada, mas algum tempo atrás eu via que até alguns produtores não usavam nem inoculantes, que é o Bradyrhizobium. Exato. Existe alguma diferença já para o nosso produtor que está nos assistindo, para o nosso estudante que está ali, para o nosso gerente de fazenda, ou nosso espectador? Existe diferença entre os Bradyrhizobiums, cepas diferentes que eu possa adaptar por mais regiões ou não isso aí? Como é que nós podemos falar nisso aí? Essa é uma pergunta bem interessante, Caçuia. Sim, sempre que a gente pensa em espécie de micro-organismo, a gente está generalizando muito, né? Então, tem por exemplo, aqui mais conhecido, o Bradyrhizobium japonicum, né? Que a gente tem utilizado em âmbito nacional, né? Temos duas cepas muito bem adaptadas, elas estão ali na maior parte dos inoculantes, né? As cepas sêmia estão ali por um motivo, né? Foi observado que essas cepas se adequam a uma variedade ali de ambientes, a uma ampla variedade de condições, tá? Mas eu tenho sim, eu posso ter, pode ser que daqui a uma semana a gente descubra uma cepa que tem uma eficiência maior, né, e tanto na fixação biológica de nitrogênio, ou que se adapta melhor às condições do ambiente do cerrado, por exemplo, né? Então a gente tem essa distinção, né? Quando a gente fala de cepa de bactéria ou de isolado de fungo, a gente está falando de indivíduos. E a gente tem que lembrar que existe uma variação intraespecífica, né, ou seja, dentro da espécie muito grande. E nessa linha, Wilbert, quando a gente fala, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, eles não têm essa capacidade que nós temos de pegar nitrogênio do ar e transformar isso, as bactérias fixam esse nitrogênio para nós. Isso é uma maneira muito barata, eu falo, do produtor produzir. Hoje, a gente já se fala em co-inoculação, né? Trabalho da doutora Mariângela Hungria, aonde que mostram que fazer a co-inoculação, tanto de Bradyrhizobium quanto Azospirillum, nos ajudaria bastante em termos de produtividade. Eu queria que você falasse um pouco da necessidade, por exemplo, da soja, que nós estamos falando mais especificamente, aonde que nós temos, utilizando o Bradyrhizobium sem utilização e co-inoculação ou não. O que nós devemos fazer hoje? Na minha opinião, Caçuia, esse assunto ele vem sempre à tona, né, da questão da co-inoculação, se a gente deve fazer ou não, se existe... Até a gente vai falar um pouco mais para frente da questão de compatibilidade entre ativos, né? Mas a gente vê só benefícios dessa interação, né? O Azospirillum tem sim uma capacidade de fixação biológica de nitrogênio, mas por não ser uma bactéria que exerce uma simbiose mutualística como o Bradyrhizobium, ele não vai ter. Não dá para a gente comparar a capacidade entre os dois. O Bradyrhizobium fixa muito mais nitrogênio, isso é incomparável do que o Azospirillum, principalmente quando a gente fala de leguminosas, né? Mas essa questão da co-inoculação, ela traz benefícios demais para a planta, porque eu tenho o Azospirillum também agindo no sistema na promoção de crescimento radicular.
se eu tenho mais raízes mais bem desenvolvidas, eu consigo abrigar uma população de Bradyrhizóbio maior, né? E com isso eu tenho toda uma fixação biológica mais eficaz. E eu queria que você falasse também sobre o azospirilo. Nós descobrimos ele para usar em gramíneas. Ele é utilizado em gramíneas, principalmente milho, para melhorar também o sistema radicular desse milho. Isso aí hoje, o que nós temos visto, Nouco? Nós temos visto até nitrogênio sendo aplicado via folha hoje. Como é que nós estamos evoluindo nesse mundo? O azospirilo tem a capacidade que chega para algumas futuras gramíneas, né, da família Poácea, ele chega a ceder até 27% dos requerimentos de nitrogênio para médias produtividades, né? Então, bastante importante, não seria o equivalente ao que acontece com o Bradyrhizóbio na soja, que a gente praticamente consegue zerar a adubação nitrogenada para médias fertilidades ali, né? Para alta discussão já vai ficar um pouquinho mais ampla, mas a gente vê que cada vez mais a gente vai ter uma adoção, né, de gramíneas e do azospirilo em gramíneas. Para mim isso também tinha que ser mandatório, mas muitas vezes que a gente vê o produtor plantando milho, plantando soja, plantando a própria braquiária, né, sem utilizar esse aliado aí que seria bastante importante nesse processo. Além de promover o crescimento radicular, nós temos sim todo esse processo de fixação biológica de nitrogênio. Nessa linha aí, hoje, a gente continuando no solo, a gente vê que existem algumas bactérias, por exemplo, vou citar a Areabatai, que elas são solubilizadores teoricamente de potássio, mas elas têm promovido outros benefícios também. A Areabatai, Bacillus areabatai, eu queria que, para nós ainda é um pouco novo, para esse mundo de Areabatai, como é que eu devo manejar hoje o meu sistema com Areabatai hoje? Bacana. As bactérias que a gente, pensando em promoção de crescimento, né? A gente tem aqueles micro-organismos, como a gente acabou de citar, o azospirillum, que aumenta o volume radicular, que fixa nitrogênio. Temos solubilizadores de fósforo e temos também essa linha de produtos ali mais voltados para o aumento de tolerância a estresse hídrico, estresse por altas temperaturas, né? O Bacillus areabatai veio para o mercado com essa proposta, né? Isolado ali das plantas de mandacaru inicialmente, né? E todo um conhecimento por trás dessas ferramentas. Como que a gente pode manejar? A gente tem que pensar que aumento de tolerância não é que essa planta vai... Primeiramente, a gente tem que alinhar as expectativas. A planta não vai ficar imune a um veranico de 50 dias, né? Perfeito. Tá? Então, mas sim, nós temos benefícios da utilização desse tipo de ferramenta. Ele vai agir ali tanto estimulando o sistema radicular, a planta com o sistema radicular mais desenvolvido, obviamente tem um volume de solo a mais a ser explorado, consegue absorver mais água. Perfeito. Também temos alguns outros mecanismos ali, como produção de exopolissacarídeos, que é atribuída essa produção de exopolissacarídeos nas raízes, uma maior preservação daquela umidade ali ao redor das raízes. Além de solubilizar potássio e essa questão, ela tem mais alguma coisa que possa usar o Areabatai hoje nos auxiliar? Talvez sejam essas as principais, pensando, né, sempre que a gente pensa em micro-organismo, Caçuia, a gente pensa que esses micro-organismos, de maneira geral, eles não fazem uma atividade só. A gente está falando de um micro-organismo que tem vários processos sendo realizados, mas pensando em, assim, para o que esse produto de fato é bom, esses ativos biológicos são bons, acredito que seja o melhor posicionamento dessa ferramenta, assim. E nessa linha de bactérias hoje, por exemplo, nós vamos falar, nós temos amiloquifaces, nós temos velezenses, nós temos subtilis, nós temos púmilos. Eu queria que você explicasse um pouco que é para nós um mundo mais novo isso aqui. A gente viu que lá no começo a gente usava mais bactérias para controle de nematóides. Aí nós vimos que esse controle de nematóides melhorava muito e a planta produzia mais, mas não era só pelo controle de nematóides. As plantas, as bactérias produziam alguma coisa a mais, talvez hormônios, que talvez você possa falar bem nisso aí, para que a gente via a planta mais tempo verde e entregando maior produtividade. Como é que funciona essa questão das bactérias aí? Eu queria complementar também a pergunta do Caçuia, para depois você explicar de forma um pouco mais didática, para também quem está começando a estudar esse assunto agora, quais são as principais relações, né, que existem em planta e patógeno, ou planta e micro-organismos, né? Não, bacana. Então vou começar pela pergunta da Josi, Caçuia, tá? Em relação a essas interações que ocorrem entre planta e patógeno, ou planta e micro-organismo benéfico, né? Nós temos que separar isso em compartimentos, né? A planta interage com micro-organismos na superfície dos seus tecidos, sejam elas na parte aérea, como por exemplo na superfície foliar. Ela interage
ao redor dos seus tecidos, como por exemplo no ambiente rizosférico, né, que é o principal ambiente de interação entre planta e micro-organismo. E a planta também interage com micro-organismos, sejam eles benéficos ou causadores de problema, né, dentro dos seus tecidos. Nós temos micro-organismos com a capacidade endofítica de crescer dentro da planta sem causar efeito deletério nenhum sobre ela, né, pelo contrário, trazendo benefícios. E temos os patógenos também que vão se nutrir ali dentro dos tecidos, e esse aí sim é um caso problemático, né? E todas essas interações, tanto entre micro-organismo e micro-organismo, ou micro-organismo-planta, ou micro-organismo e praga, sejam elas interação direta com a planta ou indireta, elas podem trazer benefícios para a planta, ela pode trazer um problema, né, ser deletéria, ou ela pode também, o que seria uma exceção, ser uma relação neutra, né? A relação de neutralidade quase que não existe no universo, mas ela também pode ocorrer, tá? Pensando na pergunta do Caçuia sobre os ativos biológicos, né? A gente tem uma infinidade de ativos hoje no mercado e toda semana a gente é bombardeado com a espécie nova, com a cepa nova e com informação nova sobre aquele tipo de micro-organismos, né? O que a gente tem, né? Se pensando nos bacilos, de fato, exímios bionematicidas, a gente pode falar do grupo em geral, mas a gente tem que individualizar, né? Individualizar cepa a cepa, isolado a isolado para fungos e cepas para bactérias. Então, os bacilos são exímios nematicidas e eu perdi na pergunta, viu, Caçuia? Aí. E nessa linha, aí o produtor, às vezes, ele fala assim, e tem algumas empresas, talvez um pouco menores, fala assim, ó, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa interação existe positivamente ou não? Ou a gente tem, nem sempre o que eu falo na agricultura, nem sempre 1 mais 1 é 2. Exatamente. Né? Às vezes 1 mais 1 pode ser 1,5 ou pode ser menos 1 também. Então, essa interação existe ou não? Sim, existe toda uma teia de interações entre ativos biológicos que são utilizados tanto no controle biológico quanto na promoção de crescimento de plantas. E não, infelizmente nem sempre mais é melhor, né? Isso a gente fala tanto para a questão de quantidade de ativo a ser aplicada por hectare, a gente vai falar um pouco mais disso nos próximos momentos aí, mas a gente nem sempre vai ter um produto à base de 6 bactérias, 8 bactérias, performando melhor a campo do que um produto que pode ter 1 bactéria ou 2, tá? E nem sempre também a bactéria, por exemplo, um Bacillus subtilis, ele vai funcionar para controlar nematóide, né? A gente tem que entender essa variação dentro das espécies e individualizar sempre essa classificação do que funciona cepa a cepa, isolado a isolado. Então, isso é muito importante, Wilbert, a gente colocar para o nosso público aqui, que nós temos que separar o indivíduo, ou as cepas, porque cada cepa são adaptadas para cada região, ou cada tipo de solo, e para cada microbiota que eu tenho dentro do solo, é isso? Exatamente. A gente pensa o seguinte, ó, eu tenho uma variabilidade enorme dentro de uma espécie, eu posso ter, por exemplo, 1000 indivíduos de Bacillus subtilis ou de Bacillus velezensis. Desses 1000 indivíduos, durante o processo de seleção ali, ainda em laboratório, eu posso identificar que somente 10 têm aptidão para controlar um fitonematóide. Legal. Os outros podem ter até outras finalidades ou podem não beneficiar a planta. Seria da mesma espécie, mas indivíduos diferentes. Diferentes, exatamente. Da mesma forma que ocorre, né, para nós como seres humanos, a variabilidade aqui que nós temos, para os micro-organismos isso também é verdade. Talvez a gente pode dizer que ainda seja bem maior a variabilidade dos micro-organismos. Aproveitando que nós estamos no solo um pouco ainda, depois a gente vai subir para a parte aérea da planta, eu queria que você também, nessa linha, hoje nós estamos descobrindo cada vez mais problema com fusarium, né? O cultivo intensivo, nós temos problema com macrofomina crescendo em algumas áreas também, e o pessoal fala muito de tricoderma, tá? Tricoderma é tudo igual? Não, tricoderma não é tudo igual, a gente traz esse lema, né, na Bionat, biológico não é tudo igual, as espécies não são todas iguais, e não, a gente tem tricodermas com alta eficácia para controle de fusário, e aqui a gente sempre ressalta, né, os tricodermas não são exímios protetores de parte aérea, como muitas vezes é pregado aí. Os tricodermas são fungos que em grande parte têm uma capacidade muito grande de se alimentar de outros fungos, no hábito que a gente chama de micoparasitismo, né? E esse hábito nos traz uma limpeza do ambiente. Se a gente pensar, colocar um panorama ali, uma timeline, safra a safra, a gente vai acumulando densidade populacional de fitonematóides e de agentes causadores de doença, como fusário e macrofomina, tá? Isso é excelente, porque eu vejo, tem consultores nos assistindo aqui,
Então, agrônomos, né? A gente vê que tem que se especializar cada vez mais nessa linha. A gente vai ter que estudar cada vez mais, porque senão a gente vai colocando algumas coisas no solo que às vezes, teoricamente, a gente pensava que ia ser benéfico e às vezes não. É nessa linha que eu tenho que seguir? É exatamente nessa linha. Conhecer o que o micro-organismo que você está colocando no teu sistema ele vai entregar para você, né? O tricoderma ele tem uma capacidade muito grande de, como eu estava falando, reduzir essa densidade populacional de fitopatógenos em geral no ambiente, e aí eu consigo lidar lá com o meu fungicida, seja em parte aérea, seja um fungicida de tratamento de sementes, consigo lidar melhor com essa densidade populacional. Wilbert, eu vou citar um caso aqui, por exemplo, onde que nós temos feito análise metagenômica. Eu gosto de chamar de análise ecogenômica, mas o que nós fizemos? Nós pegamos uma área nossa que estava produzindo muito bem, uma área, análise contraste, que a gente chama, uma área dentro do mesmo talhão que produzia muito bem, dentro do mesmo talhão onde produzia menos, e fizemos análise do cerrado. Eu vou falar números aproximadamente aqui que nós temos. No cerrado, nós tínhamos 3.000 indivíduos, aproximadamente. Na área que produzia menos, 2.200 indivíduos. E na área que nós estamos produzindo muito bem, acima de 6.000 indivíduos. Ou seja, o cerrado está estável ali. Ele não vai crescer nem diminuir muito ali. A área que nós estamos produzindo menos, você vê que a microbiota nossa estava desfavorável. E aonde nós estamos produzindo muito bem, a nossa diversidade de micro-organismos muito maior. Então, o que é o caminho? Nós produzirmos, melhorarmos o nosso solo, melhorar a atividade microbiana, consequentemente a produtividade nós estamos subindo e nós estamos sendo ecologicamente cada vez melhor, ou seja, cada vez mais sustentável, ou seja, nós estamos sequestrando cada vez mais carbono. Esse é o caminho? Sim, esse é o caminho, Caçuia. A gente tem que pensar que, até do ponto de vista nutricional, né? Cerca de 95% dos processos de conversão de nutrientes no solo são mediados por micro-organismos. Quantos por cento? Cerca de 95%. Olha aí. São mediados por micro-organismos. Tanto aqueles que a gente deseja, como a fixação biológica de nitrogênio, quanto alguns indesejáveis que levam à perda, né? A perda de algumas formas de nutrientes. Então, manipular esse sistema é totalmente necessário para que a gente atinja níveis de produtividade maior, que a gente consiga utilizar de maneira mais racional os recursos que a gente está inserindo dentro do sistema, né? E ter um potencial todo da nossa lavoura mais alto. Pensando em diversidade, né? Eu sempre falo que diversidade de micro-organismos ela se correlaciona com a diversidade de palhada, né? Se correlaciona com a diversidade de cobertura que eu tenho. Então a gente tem que pensar sempre que a gente está inserindo esses micro-organismos, até porque durante a conversão da mata nativa, né, para o sistema agrícola, nós perdemos toda a nossa diversidade de vida boa, né? A própria calagem, potassagem, fosfatagem e a queimada, ela é necessária para o sistema, mas a gente perde a vida boa. Quem que é especialista em sobreviver? Os patógenos. Né? Então, o que a gente faz com produto biológico, com ativos biológicos? A gente está devolvendo ativos que já existiam naturalmente ali naquele sistema e que foram perdidos ao longo do tempo. E aí a gente espera enriquecendo. Só que a gente precisa também trabalhar com a estratégia de bioestimulação, né? Quando eu aplico um produto biológico, eu estou bioaumentando, né, aquele micro-organismo no sistema. Mas eu preciso estimular. Como é que eu estimulo? A palhada, a cobertura e a diversidade de resíduos. Criar um ambiente favorável. Exatamente. E nessa linha, Wilbert, que você está falando, estimulação, hoje nós temos Bacillus megaterius, nós temos Pantheia, Pseudomonas, que são solubilizadores que a gente chama. E a gente começou conhecendo lá só como solubilizador de fósforo. Essas bactérias, você pode citar uma, ou caso você queira, ou as três de um modo geral aí, o que eles nos ajudam? Não só a solubilizar fósforo, mas outros nutrientes também, hoje ou não? Exatamente. A gente, alguns anos atrás, surgiram, né? Acredito que o Bacillus megaterium foi a primeira ferramenta voltada para essa finalidade de solubilizar fósforo, disponibilizar aquele fósforo ligado a ferro, cálcio e alumínio e também a mineralizar, né? Através das enzimas fitases e fosfatases, né? É bastante importante. Temos os Bacillus aryabhatae, que vieram com a proposta também de aumentar a tolerância a estresse hídrico, seria a principal finalidade, e como você falou, Pantheia aglomeras que vem já com uma proposta diferente, né? Seria de multiplicidade. O que a Bionat viu? A gente tem vários produtos biológicos com várias finalidades diferentes voltados para a promoção de crescimento de plantas.
Mas se a gente tivesse dentro de uma só embalagem, uma ferramenta que vai trazer ali multiplicidade de mecanismos, né? Ou Essa seja, Pantene Glomeras, ela solubiliza fósforo, o que mais hoje? ela biodisponibiliza fósforo, Nos de vocês. ela tem capacidade de fixar nitrogênio também, tá? Ela Nitrogênio. consegue aumentar crescimento reticular e aumenta a tolerância a várias formas de estresse abiótico, como por exemplo o estresse por altas temperaturas e o estresse também hídrico. Aí você começa a pensar, né, Caçuí? A gente tem dados dessa bactéria que mostram que eu apliquei Panthea aglomerans, né, que compõe o produto Sprinter, a cepa Exalc 33.1, apliquei no plantio, na ocasião do plantio ali, tanto no suco de plantio quanto no tratamento de sementes, e na floração plena do algodão, eu ainda tinha o efeito dessa Panthea, reduzindo até 2 graus em média na temperatura interna das folhas de algodão, né? O impacto que esses micro-organismos não Diminuiu têm, né? quanto a temperatura? 2 graus na temperatura. Olha, isso é muito importante, hein? Então, vamos supor, o agricultor ele tem fósforo em anos que, teoricamente, o adubo está um pouco mais caro. Na época da pandemia foi exatamente isso. O produtor, se ele tiver uma reserva, não vou falar de tirar, mas se ele tiver uma reserva de fósforo no solo ou outro, essa bactéria pode ajudar a pegar esse fósforo que está não solúvel e transformar em fósforo solúvel no solo para a planta? Sim, para responder essa tua pergunta, a gente tem que agora contextualizar. A gente tem algumas frações de fósforo no solo, né? A gente tem tanto o fósforo disponível, que é o que está em solução para a planta absorver, temos o fósforo lábil, que é o que está temporariamente indisponível, mas essa ligação ainda é reversível com os colóides do solo, né? E eu tenho o fósforo não disponível, que seria aquele fósforo não lábil. Perfeito. Nessa caixa do fósforo não lábil, infelizmente, não temos tecnologia no mundo ainda que nos permita absorver fósforo que é não lábil. Mas pensando no fósforo que é lábil, que eu já liguei, esse fósforo já está ligado, né, aos óxidos de ferro, de cálcio e de alumínio, esse fósforo eu consigo manipular e voltar ele para a solução do solo, reduzindo perdas, aumentando a eficácia da absorção desses nutrientes, né, desse fósforo, e com isso aí eu consigo atingir patamares produtivos maiores. Quanto à redução de doses, Caçuia, nós da Bionat acreditamos que a gente ainda tem muitos degraus de produtividade para alcançar para cima. Perfeito. Então a gente não pensa hoje ainda em redução de doses, apesar de que é uma realidade. Ao utilizar uma ferramenta dessa, eu tenho mais eficácia da absorção daquele nutriente por baixo da flora. Melhorar a eficiência é agronomicamente falando, né? Exatamente. E nessa linha, fala um pouco da Pseudomonas que está entrando no mercado agora. O que você tem visto nessa linha também? Exatamente, Caçuia. Pseudomonas, a gente tem vários produtos biológicos à base desse ativo, né? E aí a gente vai ter espécies diferentes e, como eu falei, cepas diferentes. Certo. Algumas cepas voltadas ali, que compõem produtos ali de terceira geração, voltados mais para a questão de proteção de área foliar, né? Onde a gente explora basicamente os metabólitos. Essa parte diferenciada daqui a pouco, Sé. Terceira ou quarta geração, não Terceira geração de biológicos. Se a gente pensar na primeira geração de biológicos, um ativo biológico isolado, uma só cepa, um só micro-organismo. Quando é segunda geração, mistura de ativos. Então eu tenho, por exemplo, o próprio inoculante que a gente tem muito comumente misturando ali várias cepas de Bradyrhizobia, a gente já pode considerar que é um produto de segunda geração, mas a gente já tem misturas entre bactérias e fungos, né? E isso também, ou várias espécies de fungos, várias espécies de bactérias e cepas dentro de um só produto. Essa seria a segunda geração. Terceira geração? A terceira geração são exatamente produtos à base do metabólito, né? Que foca no metabólito ali para cumprir aquela premissa. Então a gente está falando agora de um manejo quase que puramente químico, né? Não é a bactéria que vai ser o principal player dessa interação, né? Eu tenho a bactéria mais como responsável por produzir, como a minha biofábrica, eu poderia dizer assim. Ela é a fábrica daquele metabólito e eu vou aplicar esse metabólito a campo que tem esses benefícios. Só para o produtor e talvez esse pessoal mais novo não entender, hoje fala muito em inteligência artificial. Aonde que eu tenho? Comecei com a inteligência artificial lá atrás. Hoje nós temos os agentes de inteligência artificial. Seria essa geração que nós estamos falando já? Produção de metabólitos? A produção de metabólitos ainda não, tá? Mas já existem muitos estudos, né? Pensando, Caçuí, exatamente em manipulação genética, tá? E aí eu posso ter uma bactéria programada ou um fungo programado para produzir mais de um metabólito, né, que eu desejo ali naquela cauda, né, de produção. E eu vou conseguir entrar no futuro no DNA dessas bactérias, interferir exatamente.
para manipular exatamente o que eu quero, isso aí no futuro ou não? Eu acredito que sim, na verdade isso já é uma realidade quando a gente fala para manipulação genética. Eu trabalhei em grande parte com essa questão de manipulação de micro-organismos, então é uma questão rotineira, muitas vezes, nos laboratórios de pesquisa, né? Ainda estamos no âmbito da pesquisa voltada para essa questão. Tem todo um sistema regulatório que vai, com certeza, tá trazendo um alinhamento sobre essas questões, né? Afinal, vamos estar falando de produtos que são manipulados geneticamente, né? Não seriam transgênicos, mas são manipulados geneticamente. A gente tem que saber quais os impactos disso em todo o sistema. Mas sim, essa manipulação genética já é uma realidade. Hoje o que a gente faz é dar condição, quando a gente fala de produção de metabólitos, dar condição para a bactéria ou fungo produzir aquele metabólito na maior quantidade. Eu queria que você explicasse, então, para o nosso público aqui, o que é RNAi, então. Tá, RNA de interferência é um RNA que a gente consegue inserir dentro dos tecidos vegetais, e esse RNA ele pode silenciar alguns genes. Então, imagine que eu estou pensando, eu detectei que eu tenho alguns genes da planta ou da própria praga que são necessários para que ocorra aquela interação ali, né? Seja de uma herbivoria ou seja de uma própria doença causada por um fungo fitopatogênico, né? Silenciando esses genes, eu consigo parar essa reação, essa relação de doença. Eu vou até explicar, que o Wilton é bem doutor mesmo, né? Em termos simples, pessoal, se você pegar, por exemplo, hoje nós temos um problema com pé de galinha que glifosato já não funciona mais. Nessa manipulação genética nós vamos silenciar aquele gene que o glifosato não funciona exatamente no pé de galinha e o glifosato vai funcionar de novo para controle de pé de galinha, que é a leucinite. Então você vê o futuro que nós vamos trabalhar. Esse futuro está longe, Robert, ou o futuro está próximo? Na verdade, acredito que já é quase uma realidade, né? A gente estava falando aí, talvez alguns anos a mais, a gente já vai ter ferramentas bem estabelecidas no mercado com essa proposta, até porque quando a gente olha para todo o portfólio de soluções que a gente tem no mercado, se a gente falar do químico, se a gente falar, eu vejo um estreitamento claro nos últimos 10 anos do que a gente tinha de soluções para resolver uma problemática. Às vezes você tinha 5, 6 ativos, você perdeu alguns por resistência, alguns caíram em desuso por questão de regulação ambiental, e agora a gente vai ter que buscar novas alternativas, né? O biológico vem com essa proposta, mas essas técnicas genéticas, né, como o próprio RNAi também vem com uma proposta muito forte também nesse sentido. E o que seria que o pessoal tem conversado bastante falando sobre CRISPR? O que é isso aí? Você tem estudado isso aí? Pode explicar um pouco o nosso público isso aí? Tá, o CRISPR é uma técnica de edição gênica, né, por meio do qual a gente consegue adentrar, seja o tecido de um micro-organismo, seja no DNA de um micro-organismo, no DNA de uma planta, né, e até de animais já foi feito. A gente consegue recortar pedaços do DNA, né, ou posicionar ele em outro local, ou tirar aquele pedaço do DNA que não nos interessa, né? Então imagine que eu tenho alguns genes que não são desejáveis ali numa planta, eu consigo editar geneticamente essa planta. Com isso, eu vou criar uma planta cada vez mais teoricamente produtiva, e eu posso criar ela com uma certa tolerância a algum problema que ela, teoricamente, por exemplo, ela tem teto produtivo, mas ela falha muito em manchar alvo. Aí eu posso criar uma planta exatamente nesse sentido, continuar com ela produtiva, mas com uma tolerância maior para manchar alvo, isso no futuro? Sim, a edição ainda está em estágios iniciais nesse sentido, né? A gente sabe que tem muito caminho a ser trilhado nesse caminho, mas acreditamos que a edição gênica ela vai trazer uma possibilidade de manipulação genética das plantas, que vai trazer alguns traits, algumas questões de adaptabilidade dessa planta, né, melhor no ambiente, pensando tanto na questão de sanidade, né, e também pensando em questão de adaptação aos desafios ambientais, que também são muito importantes, né, quando a gente fala de agricultura tropical. E você tem falado bastante, por exemplo, nós falamos um pouco de solos, falamos de microbiota, falamos de análise metagenômica, nós falamos de solubilizadores, né, de nutrientes. Eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, nós estamos caminhando cada vez mais para biofungicidas. Olha só, antigamente eles falaram controlar as doenças só com químicos. Hoje nós estamos falando que as bactérias nos ajudam a controlar doenças, né, fúngicos nós temos nas cultivares ou nas culturas que nós temos. Fala um pouco de biofungicidas para mim, fazendo para nós, cara. Biofungicidas, como o próprio nome fala, né? Microprodutos à base de micro-organismos que têm a capacidade de combater uma ou várias doenças ocasionadas por fungos, né?
E a gente tem que separar aqui duas estratégias, né? Eu estava falando dos produtos à base de metabólitos. O mercado tem explorado muito desses produtos à base de metabólitos para uma aplicação em parte aérea. Nós vemos até alguns produtores substituindo aquela primeira aplicação ali, a V0, por produtos biológicos, né? A base desses biofungicidas. Na nossa concepção não seria esse o melhor posicionamento, mas tem funcionado. Então ele vai, aquele ativo ali, quase que semioquímico, como eu falei, ele vai ter uma ação de proteção, né, durada por alguns dias ali, substituindo uma molécula química. Afinal de contas, é um suco, né, de letrinhas, uma sopa de letrinhas ali. A gente tem outra forma de biofungicidas, que são os tricodermas, né? Eles funcionam tanto ali protegendo o sistema radicular de agentes causadores de doenças, mas também para a parte aérea eles vão agir de maneira preventiva. Como é que funciona isso, Caçuia? Faça a aplicação desse produto antes do estabelecimento da doença, né? Se a gente olha tanto para os biofungicidas quanto para os fungicidas químicos, eles entram em contato e a melhor forma de ação geralmente é quando o patógeno já está ativo, já está em interação com a planta. Está no processo de germinação, está no processo de estabelecimento das hifas primárias, início de infecção, talvez para as principais moléculas químicas e também para esses biológicos à base de metabólitos sejam os principais. Seria momento de ação. Carboxamidos que nós temos que ser totalmente preventivos. Exatamente. Quando a gente fala de biofungicida à base de tricoderma, eu estou falando de um produto que vou aplicar em área total para reduzir inóculo. Então vamos pensar que eu finalizei a safra, a gente volta lá no campo, ok? E eu tenho todos os propágulos de fitopatógeno ali na cara. A gente consegue ver isso. Exatamente, a gente consegue ver se a área foi afetada por fusarium, se foi afetada por macrofomina e para vários outros patógenos, né? Então, se eu conseguisse, por exemplo, nessa área, se eu tenho umidade ainda favorável, eu faço uma aplicação nessa área de tricoderma em área total, eu vou ter ali esse fungo reduzindo, se alimentando de parte desse inóculo que ficou oriundo da safra anterior, reduzindo a densidade populacional do fitopatógeno. Com isso, eu vou ter ali que lidar na minha próxima safra, né? Ou durante os próximos momentos ali dessa safra, desse ciclo vegetativo da cultura e reprodutivo, com uma densidade menor de fitopatógenos, ou seja, pressão menor de doença. É o que vai significar a utilização de tricoderma nesse sistema. Uma recomendação agronômica para o nosso pessoal seria assim, ó. Colhi a minha cultura principal, vamos supor que seja soja, eu vou entrar com a planta de cobertura, uma braquiária, milheto, por exemplo, ou posso vir com a segunda planta, segunda safra. O ideal, então, é colocar tanto fungos quanto bactérias no solo, que eu vou criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento disso aí. Se eu tenho umidade, essa é uma realidade. Se eu tenho umidade favorável, né, principalmente pensando em fungos, né, para aplicação aérea total, preciso observar a umidade. Preciso ter pelo menos 50% a 60% de umidade no ambiente para poder fazer essa aplicação e ela ser efetiva, né? Então, sim, seria bastante interessante no pós-colheita. Outros momentos, Caçuia, pensando, você falou das bactérias aí, para nematóide, a gente já é uma realidade, né? Manejar fitonematóide não só na soja, mas no milho, no próprio algodão, na braquiária, no milheto. Então, a gente tem benefícios dessa aplicação, não só na safra, mas nas safras subsequentes, nas safrinhas, né, e na rotação de culturas, e a gente começa a olhar no sentido de não pensar nisso só do ponto de vista curativo, né? O fungicida, seja ele químico ou puramente biológico, ele é muito pensado do ponto de vista de curativo. Olha, o esporo tá na folha, então agora eu tenho que resolver o problema, né? A gente tem que começar a pensar preventivamente. Então, às vezes eu aplico um tricoderma em área total, né, ali em V3, antes do fechamento da rua, eu estou reduzindo o inóculo que poderia causar doença lá no momento da floração. Tá? E nessa linha, nós pegamos hoje, por exemplo, tanto bactérias e fungos, e a gente vê, o produtor aplica, mas talvez não num horário favorável. Essa correlação de temperatura e quantidade de luz tem a ver para a eficiência tanto de fungos quanto bactérias? Sim, o momento de aplicação diz muito sobre quanto resultado que a gente vai obter a partir daqueles ativos, né? E a gente tem que tomar cuidado né, prestar atenção em como que a gente está fazendo esse manejo. Se eu estou falando de um produto biológico à base de, por exemplo, um Bacillus thuringiensis para um controle de lagartas, a gente não tem tanta problemática ali. E a gente está falando de quase de novo um semioquímico, né? Estamos falando de aplicar toxinas produzidas por esses bacilos, que também estão presentes no produto, e essas toxinas vão ser absorvidas pela lagarta. Então, essas toxinas são altamente estáveis. Isso também é o caso
dos baculovírus, né, altamente estáveis, a gente não tem tanta problemática. Quando nós pensamos em aplicar fungos em área total, a gente tem que principalmente olhar para a umidade. A minha umidade permite fazer essa aplicação? Porque você tem umidades muito baixas, o conídeo de fungo é igual a semente de planta. Então a gente pode ter uma desidratação dessa semente, desses conídeos, e perder a viabilidade daquele ativo biológico. Agora veja bem, Caçuia, quando a gente pensa em aplicação em área total de fungo, algo que é mandatório, né, é cumprir as premissas de um manejo considerado chamado de manejo inundativo. E quais são as premissas? O manejo inundativo, ele postula que a gente tenha que aplicar, quando a gente fala de uma pulverização em área total, 1 trilhão de propágulos desses fungos por hectare. 1 trilhão de conídeos. Então seria 1 vezes 10 a 12, é um número bem grande, né? Mas olha só a importância que você falou. Nós estamos falando de 1 vezes 10 a 12. 1 vezes 10 a 12. Então, às vezes, a gente olha lá, a hora que vai comprar o produtor, 1 vezes 10 a oitava, 1 vezes 10 a sétima, 1 vezes 10 a nona. Nós estamos falando 3 milhões a mais se fosse 10 a nona. Exatamente, a gente teria que, um produto de 1 vezes 10 a nona, a gente teria que estar aplicando ali 1 quilo desse produto para atingir a premissa do controle inundativo. Nossa, ok? Então nós precisamos, né, cumprir essa premissa, e o motivo principal de alguns produtores terem parado de acreditar nessas ferramentas, tanto à base de fungos entomopatogênicos, controle de sugadores, como por exemplo as cigarrinhas do milho, a própria mosca branca na soja, é exatamente não ter cumprido essa premissa. Não atingir essa dose leva a casos de insucesso e baixíssima eficácia. Tá? Você falou um negócio extremamente interessante. Vamos falar de Bovera Isária, por exemplo, que às vezes nós temos excelentes Isárias, excelentes Boveras. Aí eu queria que você falasse a questão de cepas também, mas que às vezes aplicam no horário errado, esses fungos também vão ter uma mortalidade. E aí não entrega todas essas condições, é isso? Exatamente. A gente tem que pensar que existem momentos melhores para aplicação, tá, Caçuia? Talvez a gente poderia falar de início da manhã e final da tarde e período da noite para aplicação desses ativos biológicos. Obviamente a radiação UV, né, que é bastante abundante aqui na região, ela tem a capacidade de inativar esses fungos, e a gente precisa, estamos falando aí de uma janela de 16 horas para que eles germinem, entrem no corpo dos insetos e ali estejam de fato protegidos. 16 horas. Até 16 horas para germinar esses conídeos, tá? Isso falando de conídeos vigorosos, que são os conídeos com os quais a gente trabalha. Tem conídeo aí que demora 24 horas para germinar. Então a gente precisa aplicar no momento favorável. Para isso, inclusive, para trazer um alívio maior para o produtor nesse incentivo, a gente traz na Bionat um protetor chamado Adebil Fungi, que exatamente protege esses conídeos da radiação solar, né? Encapsulando esses conídeos, aumentando a adesão deles no corpo dos insetos, e por consequente a gente tem, eu poderia dizer, uma tolerância maior, né, a essas condições de aplicação. O produtor pode aplicar durante todo o dia, mas respeitando aquela condição. Eu tenho uma umidade de pelo menos 50% no meu ambiente para fazer uma aplicação. Isso é legal. Então nós temos produtos já desenvolvidos hoje com protetores e produtos que ajudam a melhorar a performance desses fungos. Exatamente. Para solucionar esse limitante que a gente teria, já temos no mercado várias ferramentas que trazem, né, essa proposta de proteção. E já que a gente entrou na questão da tecnologia de aplicação, né, a gente sempre linka isso muito com qualidade. Então, vamos supor que o produtor fez tudo certinho, respeitou os horários. Como é que ele garante da porteira para fora a qualidade desse produto? O que é que ele tem que estar atento na hora de fazer a aquisição? Bacana, essa pergunta é bem interessante, Josi. A gente escuta ela com bastante frequência, né? A gente está num momento de crescimento aí bastante significativo do mercado de biológicos, e com isso novos players no mercado, muitas soluções surgindo, e o produtor às vezes fica confuso de como escolher um produto biológico de boa qualidade. A gente sempre fala para optar por produtos registrados, obviamente, né? O registro é um crivo importante ainda, né? Produtos que seguem a recomendação de bula. Então observa se quem está te recomendando na ponta está seguindo aquelas recomendações de bula. O que está na bula tem um motivo para estar ali, né? Foi validado daquela forma. E a gente pega muitas vezes no mercado, infelizmente, né, o pessoal praticando subdosagens. E é um motivo, né, que é uma das razões que trava talvez o desenvolvimento do biológico ainda no âmbito nacional, né? Utilizar subdosagem, você não tem um resultado positivo e o produtor passa a não acreditar mais naquele tipo de tecnologia. Sempre que eu falo de manejo aqui, agora de um outro tipo de manejo, né, uma estratégia inoculativa, que seria aquela estratégia que a gente estava citando aí dos inoculantes, do promotor de crescimento que eu aplico ali no momento do plantio, eu posso trabalhar com produtos de concentrações mais baixas, né? Produtos de 1 vezes 10 oitava, 1 vezes 10 a nona,
já vão ser suficientes para que eu atinja aquelas doses, ali, às vezes com 100 ml desse produto, eu consigo atingir a dose do manejo inoculativo, porque no manejo inoculativo, aquele micro-organismo vai crescer no ambiente, vai se multiplicar utilizando o que a raiz libera no solo como fonte de alimento. Perfeito. Tá certo? Então, eu estou falando aqui de casas de centenas de bilhões de propágulos, 100 bilhões, 200 bilhões de propágulos, sejam eles de células vegetativas, sejam eles de unidades formadoras de colônias para bactérias, sejam eles de conídeos para fungos, já são suficientes para que a gente tenha todos os benefícios da utilização dessas ferramentas. Quando a gente fala do manejo inundativo para a área total, você tem que considerar também aqui duas questões, né? Concentração desse produto, eu já falei, um produto 1 vezes 10 a nona, para cumprir a premissa do manejo inundativo é de 1 kg. Isso é viável economicamente, aplicar 1 kg desses produtos por hectare? Muitas vezes não. Tá? Então, eu preciso buscar produtos com mais altas concentrações e cuja dose recomendada atinja doses próximas daquele 1 trilhão postulado, muito bem postulado pelo professor Marcos Faria da Embrapa, nas suas publicações. Também tenho que pensar que quando eu falo de fungo entomocatogênico, fungo para controle de pragas em área total, eu tenho que optar por produtos à base de conídeos viáveis, né? Às vezes a gente tem um produto de 1 vezes 10 a décima UFC por ml, tá? E o UFC quantifica micélio e conídeo. Quando eu falo de controle de praga, eu preciso de conídeo, que são as estruturas que são de fato infectivas, ou seja, que tem a capacidade de adentrar nos tecidos daquele inseto, penetrar e ali iniciar o processo de infecção e de controle biológico. E nessa linha, hoje, que vocês têm trabalhado bastante, como é que está o crescimento de biológico nos últimos anos? Vamos falar aí nos últimos 3 anos aí, como é que tem sido a curva do biológico nos últimos 3 anos ou 5 anos, sei lá? Veja bem, Caçuia, de 2021 até essa última safra, 24, 25, nós tivemos um crescimento médio do mercado de biológicos de cerca de 22%, tá? 22%. É uma média, ok? No último ano foi um pouco inferior, né? A gente teve alguns desafios aí que atingiram todo o mercado, mas essa média de 22%. Quando a gente olha para a taxa de adoção nacional, se eu penso em inoculante para soja, eu tenho uma taxa de adoção ali próxima dos 80%. Quando eu olho para nematicida, ou bionematicidas, biofungicidas, os bioinseticidas, nós vamos ter ali toda uma questão de disparidade nas taxas de adoção, isso varia de ano para ano, mas a gente pode falar de uma média de, por exemplo, bionematicidas, 23% de média aproximadamente no nível nacional, tá? Então é um mercado que ainda cresce muito e cresce em taxa de adoção, né? Então, ano a ano, a gente tem mais produtores usando e usando em mais entradas. Sinal que a indústria está cada vez mais fabricando produtos de alta qualidade. Os problemas do produtor a gente sabe que vem aumentando por causa do sistema de cultivo e nós somos um país clima tropical, então nós fazemos mais de uma cultura por ano, né? Nós não temos aquele, igual os Estados Unidos, que tem neve para tudo quanto é lado e às vezes não tem tantos problemas, mas as dores do produtor cada vez aumentam mais e essas soluções têm crescido bastante nisso aí, né, Will? Exatamente, Caçuia. Quando a gente olha em comparação, talvez com o principal mercado que a gente mira, assim, em questão de faturamento, né, o mercado de químico, a gente está falando biológico, considerando todos os químicos, inclusive herbicidas, 4% desse mercado. Se a gente tira os herbicidas dessa equação, estamos falando que o biológico já equivale a 10% no mercado de químico, né? Isso há algumas décadas atrás era quase que uma utopia pensar que a gente teria um crescimento disso. Você falou de herbicidas, eu acho que é legal isso aí. Nós temos já em estudo alguma coisa bioherbicidas? Sim, existem algumas iniciativas de pesquisa de vários institutos, várias universidades, e as empresas não são diferentes. Estão atinadas, né, para esse tipo de entrada, né, de bioherbicidas no mercado. E aí a gente vale lembrar lá da classificação, né, de produtos de primeira geração, de segunda geração e de terceira, né? A gente acredita que o bioherbicida vai passar a existir, fazer parte do cotidiano do produtor, mas não pensando em produtos que sejam à base de micro-organismos patogênicos àquelas plantas, né? A gente acredita que o bioherbicida vai ser um produto à base de metabólito, né? Ou seja, basicamente um semioquímico também, né? Voltado ali ao manejo de várias espécies de plantas daninhas. Acreditamos que vai ser uma realidade daqui a uns anos. E essa realidade, por exemplo, nós estamos falando sem seletividade. Será que no futuro nós vamos ter bioherbicidas seletivos às plantas como de grandes culturas, por exemplo, ou não? Essa é uma excelente pergunta, Caçuia. E a gente vai ter que aguardar um pouquinho, né? Não dá para dar esse spoiler. Próximos capítulos. Vamos ter que ver os próximos capítulos.
Acredito que é possível, né? Exatamente quando a gente olha para toda essa questão, a evolução da engenharia genética, a evolução do conhecimento de metabólitos e interação desses metabólitos com as plantas, seria possível, mas acredito que a gente está um pouco longe ainda de trazer isso como realidade, tá? Talvez alguns anos aí mais para frente a gente vai ter isso com uma participação maior no mercado. Por enquanto, acredito que vamos ter aí algo mais generalista. Nessa linha aí, eu queria ressaltar o seguinte. Ah, hoje, daqui uns tempos, nós vamos falar de extratos, né? Produção de extratos naturais, que a gente tem visto que vai crescer muito nessa linha. Mas eu queria fazer uma pequena correlação para o nosso ouvinte aqui agora. Quando você pega o remédio, uma aspirina, por exemplo, você toma uma aspirina, ela vai te cortar a dor de cabeça. Quando você toma 20 ou 30, ela pode ter problemas gravíssimos para você. Então, é uma correlação que eu falo muito. Pessoal, a questão do agrotóxico, o pessoal fala, que na minha opinião é agroquímico, né? O que a gente fala? O que está entre o remédio que a gente toma e o problema é a dose. Então, a gente não fala agrotóxico e eu não falo remédio como um manotóxico. Isso é uma coisa que eu coloco muito isso, inclusive nas palestras, que você não toma um remédio, você pode tomar um manotóxico. Então, isso que o produtor, o pessoal que está nos ouvindo, é importante isso aí. Porque nós, na agricultura, eu quero repassar sempre essa missão nossa, é levar a coisa mais natural possível e principalmente de modo muito... nós somos muito criteriosos na agricultura para levar o melhor possível para a mesa do produtor, para a mesa do consumidor. É isso que eu falo. E nessa linha nós estamos cada vez mais aumentando o biológico. Eu queria que você falasse de extratos naturais, que a gente já é uma pesquisa bem recente que nós estamos fazendo, e quanto é que nós vamos ter, que nós temos extratos naturais de plantas hoje, que nós estamos saindo, que vão ser extremamente benéficos para a agricultura nossa aí. Não, bacana. Que já tem, nós estamos falando, eu participei recentemente de uma palestra onde colocaram fármaco, que seriam os farmacêuticos hoje, que a agricultura, nós estamos chegando num nível tão alto que os produtos nossos vão correlacionar com a indústria farmacoquímica hoje. Não, bacana. Quando a gente olha para extratos, né, inclusive já está valendo essa linha de pesquisa há mais de 10 anos atrás, então a gente vê que já é uma linha que é muito conhecida a nível nacional, né? Nós temos uma diversidade de plantas no Brasil muito grande, e a gente consegue ter efeitos ali desde medicinais até de efeitos interessantes para a questão agrícola, né? Temos aí o exemplo do NIM, talvez seja a planta mais conhecida, né? O óleo de NIM como Perfeito. como uma molécula, como contendo ali moléculas inseticidas, né? E que são também até repelentes para alguns insetos. Mas temos outras várias, né, espécies que também têm esse poder, né? A gente conhece já alguns extratos com poder de fungicidas, né? Temos moléculas fungicidas ou fungistáticas ou fungitóxicas em vários extratos vegetais. E já temos até, inclusive, extratos vegetais sendo utilizados no solo para combater algumas doenças e pragas, né? Olha só. Então já temos alguns produtos no mercado com essa finalidade. Acredito que tudo que vem para beneficiar o sistema, né, e trazer uma diversidade maior de abordagem ali, empilhamento de tecnologia, sempre é muito bem-vindo. Olha, então começamos lá pela primeira geração, né, de produtos biológicos, nós falamos já isolados, depois nós falamos de mistura, segunda geração, nós falamos da produção de metabólitos, nós falamos de edição gênica, RNAi, depois nós falamos de CRISPR, estamos falando de produção de extratos. Tem mais alguma coisa por vir aí? Acredito que tá bem nessa linha, viu, Caçuia? Isso aí já vai trazer muitas soluções novas aí para o mercado. Sempre tem algo a mais, né? A gente toda semana recebe notícias de novidades, a questão da edição gênica, o RNA de interferência, os próprios biológicos de terceira geração que estão iniciando, vamos dizer assim, nos de terceira, tem muito a ser descoberto também ainda nos de segunda e de primeira geração, ainda trazem muitos benefícios e são essenciais para o sistema, mas acredito que está mais nessa linha aí mesmo, que a gente vê como conhecimento mais sedimentado e que tem mais embasamento para ser levado à frente, hoje é isso.
Maravilha. Maravilha. Alguma pergunta, Josi? Eu queria complementar, tem uma dúvida muito frequente que o pessoal manda em relação a esse assunto, é sobre a mistura. A gente falou também, comentou um pouco da parte química, mas na hora da aplicação, sobre a mistura, a compatibilidade. Como é que é essa questão? O que que vocês recomendam em relação a isso? Bem, essa é uma pergunta que a gente recebe também bem frequentemente quando a gente está juntamente com os produtores, Josi. Ela é de extrema importância, né? Existe a possibilidade de misturarmos, sim, um produto químico, né, ofensivo químico, com um produto biológico e não temos perda de eficácia nenhuma de nenhuma das partes. Mas nós temos que avaliar e fazer os testes conhecidos como os testes de compatibilidade. Para isso, nós temos que considerar 3 pontos principais, né? Eu tenho que fazer a avaliação no teste de compatibilidade não com o ativo químico, mas com aquela apresentação comercial, porque existem variações de apresentação comercial e outras, né, entre elas. Existe uma variação do próprio inerte, né, que influencia nessa compatibilidade. Eu tenho que considerar a dose que eu vou aplicar desse químico e a taxa de aplicação. Às vezes eu posso ter, por exemplo, um produto biológico que é compatível com a apresentação de glifosato ou até mesmo de um fungicida, num volume de calda de 100 litros por hectare, e quando eu trago esse volume de calda para 30 litros por hectare, que não está longe da nossa realidade aqui na região, eu não tenho compatibilidade. Por quê? Porque ocorreu um efeito de concentração daquela molécula na calda, né? Então, para avaliar a compatibilidade, se existe, se eu posso aplicar isso junto, a gente tem que considerar esses 3 principais pontos, né? E eu tenho formas, metodologias corretas de avaliar, se é no tratamento de sementes, se é de uma forma que eu avalio, se é no suco de plantio, é de outra forma que eu avalio, se é pulverizado em área total, também tenho formas corretas de aplicar. Agora, veja bem, a gente pensa sempre na compatibilidade com essa preocupação em relação ao químico, mas temos ali problemas que também ocorrem de compatibilidade entre, por exemplo, os produtos biológicos, muito importantes, que nós já utilizamos em grande escala, e produtos ali recomendados para nutrição. É o caso bem conhecido dos produtos à base de comum. A gente tem Bradyrhizobium, que tem a capacidade de fixar nitrogênio e viabiliza, como eu estava falando antes, a cultura da soja nas regiões tropicais, né? Não seria viável com o fertilizante de origem mineral, encareceria muito esse processo. Perfeito. E a gente começa a pensar em potencializar esse processo de fixação biológica de nitrogênio, né? Então a gente tem agora um comum produto à base de cobalto molibdênio, que seria para potencializar esse processo, para produzir leghemoglobina, para produzir a própria nitrogenase, que tem uma das suas subunidades formadas de uma proteína de ferro e outra de molibdênio, não é verdade? Então, infelizmente, a gente muitas vezes se depara com casos onde a gente mistura esse bradyrhizóbio, tão importante para o nosso sistema, com o comor, que tem ali muitas vezes 50% a 60% de índice salino. E sal mata a bactéria. Mata a bactéria, exatamente. Então, nesse sentido, inclusive, né, nós do ESSERI temos uma integração muito grande no portfólio. A Kimberlite traz uma ferramenta chamada Radicel, tá? Que é um enraizante que contém, além de substâncias úmicas, né, o próprio cobalto, molibdênio, níquel e zinco, ele traz todo um apelo de compatibilidade com biológicos, que ele tem um dos menores índices salinos do mercado, que é o índice salino de 7%. A gente tem que ter essa preocupação. Não é que eu não posso usar, né? Mas eu tenho que considerar que o comor, se ele tem alto índice salino, ele não pode de jeito nenhum pode subir o bradyrhizóbio. Fundamental para que as bactérias sobrevivam e façam o papel delas, então. Exatamente. A É, gente tem que avaliar e considerar caso a caso. já que você citou a série, qual que é a relação para a gente entender dela com a Bionat? Como que elas se integram aí para atuar? Bacana. O ESSERI é uma holding, Josi, que é responsável pelo gerenciamento das empresas Kimberlite Agrociências, Bionat Soluções Biológicas, Loider, que é uma empresa que atua no segmento de fertilizantes inteligentes, e da Floema, que é a empresa de logística, né, que atende todo o grupo. A série Group tem 4 anos, né, surgiu a partir da expansão dos negócios ali, do segmento de negócios da Kimberlite. A Kimberlite já traz ali 35 anos de experiência do mercado nacional, né, e atua ali nos segmentos de nutrição especializada, fisioativadores, tecnologia de aplicação e também revestimentos para NPKs. O Caçuia conhece bem toda a linha da Kimberlite. A Bionat trata das soluções microbiológicas, né? Então, bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas, bioacaricidas, inoculantes e promotores de crescimento. A Loider, como eu falei, atua no ramo de NPKs inteligentes, e a Floema traz para o grupo a capacidade logística, né, dessa toda a agilidade do processo, e também a questão da cadeia fria. Quando a gente fala de biológico, muitas vezes nós estamos falando de uma preservação que requer
condições de baixas temperaturas, né? Cadeia refrigerada. E a Loyser atende a Bionat com esse segmento aí, dando a capacidade de a gente ter toda a cadeia fria de ponta a ponta. E nisso, nós estamos vendo aqui, ó, Cultivo Futuro. Cultivo Futuro foi exatamente criada para nós ajudarmos a agricultura, nós ajudarmos a desenvolver a agricultura. E esse movimento todo que a Josi sempre explica aí, eu até gostaria que você falasse mais um pouco, Josi, de que forma nós podemos contribuir cada vez mais para a agricultura sustentável como movimento realmente nessa área biológica, porque nós queremos, nesse mais de 30 anos de experiência nosso aí, junto com todo o time nosso aí, repassar, principalmente para essas gerações mais novas, que a agricultura vai sempre continuar sendo sustentável. Quem viu o primeiro episódio nosso, eu falei muito disso, que nós somos extremamente sustentáveis. Se você tiver dúvida, pode voltar lá no primeiro episódio nosso, que nós falamos bastante. Nós ocupamos somente 8% do nosso território só com agricultura. Então, a cidade hoje ocupa 2%. Então, você vê, nós estamos alimentando mais de 1 bilhão de pessoas. Nós vamos chegar no futuro a muito mais que isso. Então, eu vejo que esse movimento Cultivo Futuro, eu queria que você comentasse da importância nossa de querer repassar esse tipo de informação que nós estamos fazendo, não só através de podcasts, não só através do CultivoCast, mas de outros. Josi, explica um pouco para que ele complemente a resposta dele. Sim, perfeito. Para quem está assistindo aí também, para entender, né? O Movimento Cultivo Futuro, ele é um movimento de comunicação e educação. Então, nós estamos criando um ecossistema onde o digital é o meio, não é o fim, né, Caçuia? Para poder propagar todo o conhecimento que já está sendo gerado, que já temos em abundância no agro, para acelerar ainda mais a adoção, né, de práticas sustentáveis, né, de que mantenham principalmente o objetivo de manter o produtor no campo com rentabilidade, com sustentabilidade. E a gente quer fazer, então, a conexão, a ponte com os diversos agentes do nosso setor, que a gente coloca aí o produtor rural, as empresas que estão contribuindo tanto, né, com o desenvolvimento de tantas tecnologias que a gente conversou aqui, muito mais. As empresas de pesquisa. As empresas de pesquisas, as universidades. Então, a gente quer fazer um movimento de integração de tudo isso, comunicando de forma mais rápida, né, através do digital, mais moderna, né, com todas as ferramentas que o Caçuia citou aí, podcast, revista, eventos, viagens e muito mais. Então, a partir disso, né? Acredito, Josi, Caçuia, que assim, essa iniciativa ela é essencial, né? Quando a gente olha para o conhecimento aprisionado nas academias, nas universidades, na própria Embrapa, que às vezes não consegue chegar até o produtor final, né? Até com próprios consultores que não conseguem ter acesso a esse conhecimento. Perfeito. Né? As próprias empresas que têm conhecimento de estratégias de manejo, né, agrícola, que também não conseguem difundir isso de maneira eficiente. Então, programas como o CultivoCast, né, e Cultivo Futuro, eles trazem todo um potencial da gente difundir esse conhecimento, né? O que falta no Brasil, no agro do Brasil, eu costumo dizer que não é conhecimento de base. O que falta é difusão, né? Perfeito. Isso talvez seja o lugar onde a agricultura brasileira mais tá falha, né? Essa extensão, trazer o que a gente conhece de técnico para quem de fato precisa daquele conhecimento. Isso é importante para o jovem que está começando agora, Wilber? Com certeza, Caçuia. Esse acesso, né, quando a gente pensa, inclusive, mais especificamente vocês, né, que além de utilizarem parte desse conhecimento que é gerado na academia, vocês são aplicadores de conhecimento, mas vocês também são geradores de conhecimento, né? Através do Centro de Pesquisas Caçuia, né? Que está aqui, que está lá no MT. Então, quanto conhecimento, quanto trabalho, quanta novidade é gerado ano a ano por esse time de pesquisa aí de altíssima qualidade, né? Então, quem está iniciando ali os seus estudos no ramo do agro, quem está buscando se informar um pouquinho mais e atingir níveis de conhecimento mais altos, com certeza vai se beneficiar diretamente aí desse programa. Maravilha. Maravilha. Alguma coisa, Josi? Acho que é isso, né? O episódio já tá passando mais de 1 hora aí. A gente conversou bastante, que foi bem rico, né? De informações, de conhecimento. Então, eu deixo aí as palavras finais, né, Hilbert, para você. Antes dele falar as palavras, eu posso fazer um agradecimento? Wilbert, agradecer a Bionat, o Grupo ESER, por ceder você aqui para estar conosco. Foi uma aula de conhecimento. Essa área de microbiologia e biológicos, com todo o seu conhecimento, foi muito importante e vai ser
cada vez mais importante nós repassarmos isso para o nosso público, para o nosso produtor rural, que nós estamos cada vez mais no caminho correto. E isso que eu vejo, que parabéns pelo trabalho, parabéns pelo conhecimento e que a gente possa estar sempre na vanguarda. O Brasil, eu vejo sim que o Brasil está sempre na vanguarda, foi lá atrás com solos, vem com toda a cadeia de sementes, cultivares, vem com os químicos e agora nós estamos na vanguarda também dos biológicos. E espero que vocês como empresa e você como profissional continue cada vez mais dedicado a isso, para que o nosso ouvinte, o nosso produtor que vai estar junto conosco no dia a dia, consiga aprender cada vez mais. Eu acho que é esse o objetivo. Eu sempre falo que a agricultura, nós temos cada vez mais que nos aperfeiçoarmos, cada vez mais inovarmos e estudarmos cada vez mais, porque a agricultura está extremamente dinâmica, não é só a área disso, mas a agricultura está extremamente dinâmica. Obrigado pela presença, muito obrigado pelo nível de conhecimento dos setores e pelo nível altíssimo que nós conseguimos conduzir essa conversa aqui. Obrigado, viu, Euge? Caçuia, muito obrigado. Josi, também muito obrigado aí pela oportunidade. Para nós é um motivo de muita alegria estar podendo participar desse momento com vocês. Gostaríamos de nos colocar à disposição. Nós da Série Group, nós da Bionat, estamos sempre dispostos, né, a estar auxiliando nessas empreitadas aí. E o SL se coloca sempre, o Grupo SL se coloca sempre à disposição, né? A gente entende a missão do produtor rural, que é uma missão árdua de alimentar o mundo, e nós estamos à disposição hoje e sempre aí para estar auxiliando durante esse processo. Maravilha. Com certeza teremos outras oportunidades, né, para aproveitar e trocar ideias mais ainda. Então, também agradeço, foi um prazer a conversa aqui. E vocês aí, você que está do outro lado, você já sabe, né? Eu não vou mais me alongar no que eu já expliquei do Movimento Cultivo e Futuro. Me resta falar para você, ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários do vídeo. Se você quer aprofundar em algum conceito que você não entendeu direito, coloca, a gente encaminha aqui também para os nossos convidados, tá? Participe também das nossas redes sociais, lá no YouTube, as principais plataformas de podcast, @Cultivo e Futuro, você vai encontrar sempre em todas as plataformas, LinkedIn e o nosso site também, cultivofuturo.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!